Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer uma listinha com séries de livros de romances de época para quem gostou de Os Bridgertons. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Sim, gente, essa leitora aqui não perde uma oportunidade de falar sobre Os Bridgertons e por isso, como a série tá aí, né, todo mundo falando nela, todo mundo assistindo, todo mundo louco para ler os livros, né, quem ainda não leu, eu resolvi trazer indicações de livros para quem já leu a série de Bridgertons, né, e gostou dos livros e queria ter outros livros com a mesma temática, que fossem mais parecidos com eles, para ler também. Então eu vou indicar 3 séries aqui para vocês que são de romances de época e que são no estilo de Bridgerton. Por quê? Porque são séries de livros que contam ali a história de uma família. Então são séries com tramas familiares e muito romance, igual os Bridgertons, né, que a gente tanto ama. E a primeira indicação de série para vocês é a série dos Benduins. Eu não sei se eu tô chamando os nomes corretos, então já me perdoe aí se eu estiver falando os nomes errados, mas eu vou deixar o nome da série aqui, vou deixar os livros para vocês conhecerem, certo? Então, nessa série, que é a série dos Benduins, ela é da Mary Ballong, eu acho que é assim que se chama o nome dela, não sei, provavelmente não tem nada a ver, sei que Mary tá certo, sobrenome é de outra coisa. E nessa série a gente vai acompanhar a história de 6 irmãos, eles fazem parte da aristocracia. Um dos irmãos é o Duque, né, o irmão mais velho, ele é o Duque, acho que se eu não me engano o nome do ducado dele é Belcastler, também não sei se eu estou chamando correto. E eles se diferem dos Bridgertons em algumas características, porque os Bridgertons são mais apegados, falam muito de sentimentos, né, tem uma família ali ainda muito unida e a mãe ainda está com eles, né, a mãe ainda é viva, só perderam o pai. Já nos Benduins, eles já perderam os pais, né, o pai e a mãe. E o irmão mais velho teve que assumir a responsabilidade por todos os outros irmãos. Eles são mais frios, né, são mais aristocratas, não demonstram sentimentos, também são mais arrogantes. E tem uma característica que são diferentes dos Bridgertons, que é a beleza. Eles não são considerados bonitos, tanto que a principal característica deles é o nariz, que não é nada bonito, todo mundo fala isso. Diferente dos Bridgertons, que já são lindos, maravilhosos e encantadores, os Benduins não são assim. Mas eles têm uma ligação muito grande entre eles, apesar de eles demonstrarem ser frios, não serem muito próximos. Na verdade, eles têm ali uma ligação, eles são muito família, um sempre ajuda o outro. E no fundo, eles são muito sentimentais, apesar de não demonstrar isso. O principal ali é o Duque, o Wulfric, ele é muito frio, muito calado. Ele foi criado longe dos irmãos, porque ele foi afastado muito cedo para ser treinado para aquela função, né, de duque, de assumir as propriedades, de ser um aristocrata. Então isso fez com que ele se distanciasse muito dos outros irmãos e ele se tornasse muito mais frio do que os outros. Mas eles também têm seus traumas, têm seus medos e por isso que eles são tão fechados. Mas sempre o duque está presente na vida deles. Inclusive, uma das coisas que eu mais amei no livro é essa questão, nos livros, né, é essa questão de sempre que um deles precisa, o Wulfric tá lá presente, ajudando. Outra coisa, apesar deles serem aristocratas, né, e serem arrogantes, eles não julgam as escolhas dos irmãos, tanto que o Aida, ele acaba se casando com uma mulher que não é da aristocracia, e o Wulfric não julga isso, não tenta separar, pelo contrário, traz a esposa do irmão para que todos conheçam, apresenta ela à rainha. Então eu gostei desses detalhes do livro. E como eu falei para vocês, são 6 livros, cada livro conta a história de um dos irmãos. O primeiro livro é Ligeiramente Casados, que conta a história do Aida Benduin, né? O segundo livro são Ligeiramente Maliciosos, conta a história do Ranulf, acho que é assim que chama o nome dele. O terceiro livro é Ligeiramente Escandalosos, que conta a história da Freyja. Inclusive, a Freyja é uma das minhas protagonistas favoritas, eu adoro ela é muito forte, muito determinada. Já passou por grandes decepções amorosas e por isso não quer casar, não quer se envolver emocionalmente com ninguém. Eu adoro a história dela, é uma das minhas favoritas da série. O quarto livro é Ligeiramente Seduzidos e é com a história da Morgan, a filha mais nova da família, a mais jovem das Benduins, e é o livro que eu menos gosto. O quinto livro é Ligeiramente Pecaminoso, conta a história de Ailene, eu não sei se eu tô chamando o nome correto, também é o mais jovem dos Benduins, e é um dos meus livros que eu até que gostei, mas não gostei tanto, não é um dos meus favoritos da série. E o último livro, que é o sexto livro, é Ligeiramente Perigoso, e esse é o meu favorito da série, porque a gente finalmente conhece quem é o Duque, né, o Wulfric. Então era o livro que eu estava mais ansiosa para ler. Inclusive, quando eu fui pesquisar sobre a série, eu vi que o Wulfric era considerado o Colin de Bridgerton, né, porque todo mundo queria ler logo o livro do Colin, que o Colin era o mais maravilhoso dos irmãos.
e a expectativa para o livro do Wulfric era a mesma expectativa que todos tinham para ler o livro do Colin. Então eu adorei, é o meu livro favorito da série. A segunda série que eu indico para vocês, que também tem muito a ver com os Bridgertons, é a minha série de romance de época favorita, depois de Os Bridgertons, né? Que é Os Rayvanills. Amo demais, demais, demais. É minha série favorita da Lisa Capers. Até agora, né? Porque eu ainda não finalizei 2 séries dela, mas já tá bem encaminhado. E nos Rayvanills a gente também vai acompanhar a família Rayvanil, que também são diferentes dos Bridgertons, né? Tem ali em comum essa questão da trama familiar, dos romances e tal, mas eles são mais diferentes, porque aqui a gente vai ter a história de uma família que ela não é unida. São 3 irmãs, a Pandora, a Cassandra e a Ellen. A Ellen é a irmã mais velha. A Cassandra e a Pandora são gêmeas. E elas não foram criadas para serem damas, não tiveram instruções para isso, porque o Conde Rayvanil não se importava com as meninas, só se importava com o filho mais velho, que era quem iria assumir o título e todas as propriedades. Então elas ficaram meio que jogadas ali no canto, na fazenda, lá na casa de campo deles, sem ter muita importância para ele. Quando ele morreu, né, o conde, o título passou para o filho mais velho, que eu nem tô lembrado o nome dele, mas ele também morreu jovem, que essa é uma característica dos Rayvanills, que é a característica de que eles são muito cabeça quente, que eles se entram em muitas confusões, agem sem pensar, e por essa razão eles morrem muito jovens. E foi o que aconteceu com o filho do conde, ele acabou morrendo de uma queda de cavalo, em um momento em que ele tinha brigado com a esposa dele. Então ficou a viúva, que é a Catelyn, e as 3 filhas ali jogadas, esperando que alguém assumisse o título, né? E esse título cai nas mãos de Denville Rayvanil, que é um libertino que não queria assumir nenhuma responsabilidade, que nunca passou pela cabeça dele entrar para a aristocracia, ele não queria isso. Estava feliz na sua vida de libertinagem, de bebidas e farras. E aí, quando o título cai no colo dele, ele e o irmão mais novo dele, que é o Ash Rayvanil, decidem vender tudo, né? Tudo que der para ser vendido e ficarem com o dinheiro. E nem ligar, nem se importar para a viúva e para as irmãs Rayvanills, né? Só que quando eles chegam lá na propriedade, tudo muda, porque eles acabam se apegando às irmãs, né? Que são primas deles. E Denvo acaba se apaixonando pela viúva Catelyn, né? A viúva de seu primo. Então agora eles mudam as perspectivas, não vão mais vender as terras, vão salvar a propriedade que está falida. E aí eles se aproximam muito, se tornam uma família muito fofa, muito unida. O Denvo cuida das meninas como se fosse um pai mesmo, da educação que elas precisavam, né? Que elas não foram bem criadas para frequentar outra sociedade. O Denvo faz isso. E ainda aparece um Rayvanil perdido, né? Que é o Ethan Rayvanil, que é um filho bastardo do conde. Então, essa série é maravilhosa. Eu adoro demais essa história. Os meus mocinhos favoritos estão nela. E também nos Bridgertons, né? Tenho que admitir isso. Bridgerton é incrível, vocês sabem disso. E são 7 livros, mas eu só considero 6, porque no 7º livro não tem nenhum Rayvanil, então não faz sentido esse livro estar ali. Que o primeiro livro é Um Sedutor Sem Coração, com a história do Denvo e da Catelyn. O segundo livro é Uma Noiva para Winterborne, o meu favorito, um dos meus favoritos dessa série, que é a história de Ellen e de Winterborne, melhor amigo de Denvo. O terceiro livro é Um Acordo Pecaminoso, que é a história de Pandora com Gabriel, filho de Lord São Vicente, da série das 4 Estações do Amor, também da Lisa Capers. O quarto livro é Um Estranho Irresistível, que conta a história de Ethan Ransom, que é um Rayvanil perdido, né, um filho ilegítimo do conde, que se envolve com Geralt Gibson, a única mulher médica da Inglaterra. Também é outro livro que eu adoro dessa série, é um dos meus favoritos. O quinto livro é Uma Herdeira Apaixonada, que conta a história de Ash Rayvanil e de Phoebe, que também é filha de Lord São Vicente. O sexto livro é um dos meus favoritos, que é Pelo Amor de Cassandra, e conta a história de Cassandra Rayvanil e Tom Severin, crush literário, fofo demais, adoro esse livro. E o sétimo livro, que é Uma Tentação Perigosa, que não tem nenhum Rayvanil e é a nossa maior decepção. Fãs de Rayvanil não gostaram desse livro, por esse motivo não temos nenhum Rayvanil nessa história, eles apenas são citados. Mas tô aqui dizendo a ordem dos livros, né? Tô aqui dizendo os livros da série, então tenho que citar ele, apesar de que, pra mim, não faz parte da série, né? Mas fica aí a dica. E a terceira e última indicação de série, que tem tudo a ver com os Bridgerton, melhor, que se parece com os Bridgerton, é Os Hathaway, também da Lisa Capers, e também uma série maravilhosa. Eu ainda não finalizei ela, tô quase finalizando, falta ler 2 livros, pretendo ler mês que vem, um deles, pelo menos, não sei se eu vou conseguir ler os 2, mas um eu quero ler, e aí eu trago a resenha dele aqui pra vocês. E nessa série a gente vai
vai conhecer a família excêntrica dos Hathaway. Diferente dos Bridgerton, eles não fazem parte da aristocracia, até que um título de visconde acaba caindo no colo de Léo, o irmão mais velho da família. E aí eles começam a ter que frequentar a alta sociedade, a ter que fazer parte ali da aristocracia, porque Léo assume o título. Os Hathaway, eles são considerados excêntricos, eles não são muito bem aceitos ali, apesar do Léo ter dado o título, deles estarem frequentando, mas eles são muito unidos. Eles estão passando ali por um momento difícil no começo do livro, né? No começo da série, no primeiro livro. Eles perderam os pais. Quem tinha que assumir as responsabilidades pelas irmãs era o Léo, mas o Léo perdeu a noiva para a Escarlatina. Então ele tá ali no fundo do poço, arrasado, e não assumiu nenhuma responsabilidade. Quem teve que fazer isso é a Amélia, a irmã mais velha deles. A Amélia também passou por uma grande decepção amorosa. O noivo dela acabou trocando ela por outra e ela está decidida a não casar, a ser uma solteirona e a cuidar apenas da família, a se dedicar apenas a isso. E aí temos as outras irmãs mais novas, né? Que é a Pop e a Beatrix. E ainda temos Mary Payne, que é um cigano que foi adotado pela família. Então, por essa questão, por a forma como ele se comporta, a Beatrix tem problemas, ela é cleptomaníaca, ela rouba pequenas coisas nas casas. Por a família não serem ricos, eles não são ricos, eles estão passando por dificuldade financeira. E por ainda terem um cigano ali na família, é que eles são considerados excêntricos e não são bem aceitos ali para frequentar a alta sociedade. Mas com o título de visconde, eles acabam tendo que frequentar, querendo ou não, apesar de alguns torcerem ali o nariz para eles, virarem o rosto e tal. Então a série é muito divertida, eu adoro demais. Temos dois ciganos, que é o Can Rohan, que é o protagonista do primeiro livro com a Amélia, e temos o Kevin Mary Payne, que vai ser protagonista do segundo livro com a Win. A história toda deles são incríveis, são maravilhosos, eu adoro demais, são bem divertidos. Eu ri muito lendo os primeiros livros, principalmente o livro do Ken, é um dos mais engraçados. Eu ainda não finalizei, como eu disse, falta eu ler o livro do Léo e o da Beatrix, ainda não cheguei neles, mas eu quero ler eles ainda em abril, pelo menos um deles, e à medida que eu for lendo eu vou trazer a resenha deles aqui pra vocês. Bom, o primeiro livro dessa série é Desejo à Meia-Noite, que, como eu falei, conta a história de Can Rohan e de Amélia, né, Hathaway. O segundo livro é Sedução ao Amanhecer, que conta a história de Win Hathaway e de Kevin Mary Payne. O terceiro livro é Tentação ao Pôr do Sol, um dos meus favoritos da série até agora, que conta a história de Pop, Hathaway e Harry. Eu não tô lembrado do sobrenome dele. O quarto livro é Manhã de Núpcias e é o que eu tô mais ansiosa para ler, porque conta a história de Léo. No primeiro livro a gente não gosta dele, mas ele vai melhorando muito ao longo dos outros livros. E eu tô bem ansiosa para ver como vai ser a história dele com a Catherine, que é a governanta das meninas. E o último livro, que é Paixão ao Entardecer, conta a história de Beatrix, e eu não sei quem é o par romântico dela. Por incrível que pareça, eu não fui atrás de spoiler para saber quem vai ser, né, o grande amor da vida dela, mas eu tô bem ansiosa para finalizar essa série. E eu super recomendo todas as séries que eu indiquei aqui para vocês. Inclusive, tem resenha de todos os livros, esqueci de falar isso, mas a série dos Band-Wings tem resenha aqui, resenhei todos os livros, os 6 livros. Os Raven News também estão todos resenhados, inclusive o último livro, né, o famigerado último livro da série, que não tem nenhum Raven New, né? E os Hathaway eu já resenhei até o terceiro livro, falta o quarto e o quinto. Vou deixar os links aqui para vocês, tanto nos cards quanto aqui na descrição, para ficar mais fácil, porque são muitos livros, então não vai dar para colocar tudo nos cards. Bom, e era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de Bridgerton, se vocês gostam de romances de época, com certeza vocês vão amar essas 3 séries que eu indiquei para vocês. E se vocês gostarem do vídeo e quiserem mais indicações de séries que tem, assim, uma trama familiar, muitos romances, tipo os Bridgertons, eu trago outro vídeo com mais indicações. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha com os amigos, comenta o que você achou e se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.